Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Tony, sou professor de francês, né? E grande apaixonado por literatura, não somente no campo da leitura, mas também o que envolve livros em si, né? E quero dizer que eu fui convencido por amigos, colegas e alunos a fazer um vídeo sobre Um País para Morrer de Abdallah Tayyah, né? Esse livro ele configura no nosso clube de literatura de expressão francesa, esse clube que eu criei neste ano, né, de 2025, onde a gente selecionou algumas obras em expressão francesa, isto é, livros que foram escritos em francês originalmente e que foram e também têm as suas versões aqui no Brasil traduzidas. Então, eu tento, através do grupo, contemplar alunos que estudam francês, pessoas que estudaram, que estudam francês, ou quem nunca teve acesso, não teve a possibilidade de estudar francês anteriormente, né? Para que essa pessoa possa ler no idioma original e também na versão em português. Esse ano a gente leu por hora 6 livros, nós estamos no nosso 6º livro, né, com As Impacientes, leitura que eu já concluí, né, concluí na primeira semana, muito bom livro. E no mês passado a gente leu justamente o Um País para Morrer, do Abdallah Tayyah, escritor marroquino. Enfim, que eu admiro muito, inclusive, que eu gosto muito. Tem um dos livros do Abdallah Tayyah que é o livro que eu mais li na minha vida. Ele deve estar aqui. Que é este aqui. Ops. Que é este aqui. Celui qui est digne d'être aimé. Esse livro eu li 6 vezes na minha vida. 6 vezes. Eu li muitas vezes esse livro. Eu adoro, simplesmente adoro esse livro. E eu tive esse segundo contato com a obra do Abdallah Tayyah através, propriamente, de Um País para Morrer, que eu li em português, né? Eu li um pouco em francês para ver como o texto se passa. É um texto difícil em francês, não recomendo para alunos iniciantes, nem mesmo elementares, né? Que é aquele que está A2, né? Nível A2, não recomendo. É uma leitura bem difícil. A gente pode notar assim que a influência do Jean Genet, que é um escritor muito influente na literatura, do Abdallah Tayyah, do Edouard Louis, do Didier Ribon, né? Mas aqui se faz também, né, o Jean Genet, a literatura do Jean Genet se faz presente em forma também. Não somente no que é tratado, mas na forma, na maneira de contar uma história. O texto do Jean Genet é sempre muito truncado, poético, mas truncado. Bem difícil assim, né? E se concentra nos marginalizados, né? Como Abdallah Tayyah ele faz aqui. Ele se concentra em personagens marginalizados. Dessa vez ele vai se concentrar nos imigrantes que moram na França. Né? A gente pode dizer que tem 2 personagens que são mais centrais. Eu acho que eles ganham maior destaque do que outros, né? Mas no total a gente tem uns 3 personagens, 3, 4 personagens que são bem importantes na narrativa do Abdallah Tayyah. A primeira reflexão, e me desculpa, né? Esse vídeo vai ser talvez um pouco extenso, vai ser corrido, vou tentar não cortar o vídeo. Só se ouvir um barulho, uma briga, uma pedrada na janela, enfim. Mas espero que seja proveitoso. A primeira reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, né, aqui, é propriamente aquela que diz respeito ao título do livro, que é Un pays pour mourir, um país para morrer. Né? Aqui a gente já tem algo a se pensar. Um país para morrer. Esse livro se passa na França. Talvez a França seja o país para morrer? Ou talvez seja o país de origem desses personagens que são imigrantes? A primeira reflexão que a gente tem que fazer é essa. Mas enquanto eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando por muito tempo nos imigrantes aqui no Brasil.
precisamente aqui em São Paulo, onde eu vivo hoje, né? Sou originário de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas moro em São Paulo há 11 anos. E, enfim, eu fiquei pensando assim, esses imigrantes que estão aqui no Brasil, né? Sobretudo de países subdesenvolvidos, né? Alguns de países emergentes, será que eles tiveram a possibilidade, né, de conhecer as maravilhas que São Paulo tem? E será que eles conheceram os espaços de lazer de São Paulo? Será que eles já foram na Pinacoteca, já foram no MASP, já foram no Jardim Botânico, já foram no Aquário, já foram em Paranapiacaba, já foram num rolezinho na Augusta? Eles vão para Pinheiros para conhecer um restaurante toda semana? Qual que é a vivência? Qual é a vivência dessas pessoas que vêm para o Brasil, que vêm para São Paulo tentar a sorte, tentar uma vida melhor, tentar viver dignamente, né? Mesmo sabendo que o que se ganha ainda é pouco. Será que eles tiveram a possibilidade? Será que eles conseguem olhar para esse lugar como um lugar que proporciona prazer também? Vivência? Ou será que esse lugar é um lugar para existir e para morrer? Eu fiquei pensando nisso, que é mais ou menos a reflexão que o Abdallah fez aqui. A França, esses personagens, esses imigrantes que estão na França, eles conhecem o Louvre? Eles conhecem o Château de Versailles? Eles ficam o tempo inteiro a flâner, né, flanando no Champs-Élysées? Eles conhecem? Eles vão para a Disney com seus filhos? Ou eles estão lá para trabalhar? Para trabalhar, para existir e para morrer. Essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer através do título. Do título. Porque parece para mim que esses personagens, eles estão lá para existir e para morrer. É isso. Tanto é que tem uma cena no livro que se desenrola no Château de Versailles. Mas essa cena ela é acompanhada de uma transgressão. Estar no Château de Versailles já é uma transgressão por si só. Estar no Château de Versailles trancado, às vezes, né, é uma transgressão em dobro. Mas talvez seja a única forma de estar ali, né, imprisionada. Né? Então, primeira coisa a se pensar também, né? Esse país, a França, né? Como os franceses dizem, estão aqui para aproveitar das nossas riquezas, estão aqui para tirar dos nossos trabalhos, né? Estão aqui só pelo bel prazer. Será? Ou eles estão ali para existir e para morrer? Primeira coisa. Segunda coisa, importante a se fazer, né? E eu acho que diz respeito um pouco também a essa questão da dignidade, de ser digno de estar na França, de ser digno de viver a França, não só viver na França, mas viver a França. Segunda questão, diz respeito à língua, que é um combate que o Abdallah já faz aqui, a língua. Que o Kamel Daoud, que é um escritor argelino, vai fazer no Meursault contre Enquête, o caso Meursault, que ele vai fazer uma releitura do estrangeiro sob o ponto de vista do irmão do árabe que foi morto pelo Meursault, né? Enfim, a gente teve o caso de 2018 na Copa do Mundo, né? Em que se dizia que a seleção francesa era uma seleção composta por africanos, né? Porque muitos negros e todos eles eram africanos, sendo que tinha eu acho, o Camavinga, acho que é um só, que não nasceu na França, que nasceu em África. Todos os outros
são franceses. Né? Parece que aqueles corpos negros, né? Eles não são dignos de compor o retrato da França. Aqueles corpos árabes, né? Do Oriente Médio, eles não são dignos de compor o retrato da França. O que é a França hoje? Né? A França hoje é composta de homens negros, de mulheres negras, brancos, árabes, mestiços. Há essa pluralidade, né, na França. E parece que há um ressentimento, né, há uma raiva e também muito racismo por parte das pessoas ao dizer que essa França ela não é verdadeira. Né? Todos eles são africanos, né? Todos eles são magrebinos, eles não são franceses. Esses corpos não comportam o que é a França. Eles não são dignos de ser a França. Eles não são dignos mesmo, talvez eles nem falem francês. Né? Tem isso também, talvez eles nem falem francês. Talvez eles nem sejam dignos de falar francês. Né? Existe também, né, essa crença, que é uma crença que a gente, quando a gente começa os estudos, geralmente, né, eu falo até do meu caso, assim, que eu tinha essa visão muito limitada sobre as coisas, né, e aquela coisa de Salvador, né, o Salvador branco, né, enfim, apesar de que sou branco aqui, lá não. Sou latino, né? Eu sou outra coisa para eles lá. Mas enfim, que é quando a gente faz os estudos em literatura de expressão francesa, sobretudo aquela produzida no Oriente Médio, né, em países do norte da África e do sul da África, a gente começa a olhar para o francês como um instrumento de opressão, que é o que é, né? O francês era isso, né? E a gente pode até criar um debate para dizer que o francês ainda é isso. Mas o francês era uma ferramenta de opressão. A língua francesa ela foi implementada forçadamente em países africanos, asiáticos, no Caribe, e na América aqui, por exemplo, na Guiana Francesa, né? Até a gente tem pesquisa, a gente tem estudos, né, registros históricos que mostram que até as línguas africanas, por exemplo, eu falo do Senegal porque é meu objeto de pesquisa. Um minutinho. Enfim, estava ouvindo um barulho passageiro e resolvi dar pausa. E aí, gente, a gente pega esses registros históricos, né, documentados em livros, na verdade, que mostra que em África, até as línguas originárias, como o caso do Wolof, no francês, que é utilizada no começo para que os alunos tenham um referencial de uma língua do seu próprio país, né, foi tirado. Então o francês ele era único no aprendizado de uma criança africana, né? Ele era único, sem o Wolof, não tem que ter referência da sua própria língua, né? Da língua dos seus pais, enfim. E tem a outra questão que é o acesso ao ensino era muito limitado, né? Tem aquela coisa que eu acho tosquinha, né? Que é na colonização, cada vez que Portugal colonizava um país, se criava uma igreja. Cada vez que a Inglaterra colonizava um país, se criava um comércio. E a França, uma escola. Besteira, né? De bêtise, sabe? Isso não existe. Essa escola era para quem? Para quem? Para filhos de colonos. Os originários, que a gente chama aqui de indigènes, né? Os indígenas, né? Os filhos, né, melhor dizendo, que tinham acesso à educação era uma quantidade muito pequena, né? Não é porque a França fez uma escola no Senegal que todo mundo tinha acesso, todas as crianças senegalesas tinham acesso à escola no Senegal. Era um número muito reduzido. Quem tinha era filho de colono,
Senegal aqui até nem vou dizer filho de colono, né? Mas era uma parte do que a gente chama de burguesia senegalesa, a gente pode chamar isso, né? Disso, né? Burguesia senegalesa. Então, alguns indivíduos com maior poder aquisitivo que representavam o Senegal ali, que estavam para representar o Senegal ali, tinham a possibilidade de colocar seus filhos na escola, mas também tinha os colonos, os franceses que moravam em bairros bem afastados, assim, bairros só de francês, que tinham a possibilidade de colocar seus filhos numa escola, né? Enfim, então se crê ainda, né? Muitos acreditam que o francês é uma língua que não é maîtrisée, né? Não é controlada, não é dominada por esses povos que foram colonizados pela França, né? Quando na verdade o francês faz parte da identidade deles hoje, né? O francês é identidade. Muitas crianças hoje, né? A maioria das crianças, ela nasce tendo acesso nesses países que foram colonizados pela França, tendo acesso a uma educação com o francês como sua língua oficial, como sua língua materna, né? E a gente não pode pensar a África enquanto continente, e aqui eu falo do sul da África, o Senegal, sobretudo, não pode pensar que é um país onde se fala poucas línguas. Aqui no Brasil, eu saio daqui, eu saio de São Paulo, vou para o norte, eu consigo falar português o tempo inteiro. Em África, no Senegal, por exemplo, na Nigéria, no Camarões, você sai do sul e vai para o norte, você atravessa conhecendo várias outras línguas. Não é só a língua local. Você conhece várias línguas. Você vai atravessar o Camarões e você vai encontrar 40 línguas diferentes. 40 línguas diferentes. Né? Então não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Enfim. E aqui ele vai falar justamente desse controle. O francês é minha língua. O francês é minha identidade. Né? E esse país onde eu estou também faz parte dessa minha formação enquanto indivíduo. E eu sou desse país, eu sou pertencente a esse país. Ele goste ou não, esse país agora é meu também. Né? Eles não foram lá, eles não foram para o Marrocos, eles não foram para o Senegal, eles não foram para a Argélia e disseram, esse país é meu. Então nós estamos fazendo agora o efeito inverso. Né? O movimento inverso. Eu estou vindo aqui e esse país agora também é meu. Eu sou pertencente e eu sou digno desse país, de estar nesse país. Né? Então tem um confronto, esse confronto de identidade, ele passa o tempo inteiro. Ele acontece, ele permeia o livro inteiro. Né? A gente vai ver aqui um trechinho, por exemplo, no final do primeiro capítulo, talvez, em que a personagem fala assim, ó... E como ela, a cada manhã, eu penso que aconteça o que acontecer, Paris é minha, é nossa, sua também, Aziz. Você concorda? Né? E aí faz uma referência também com Casablanca, né? E Casablanca é uma cidade no Marrocos, né? E a personagem que fala isso é uma marroquina. Quando no livro o Bogart ele fala We have Paris, né? Nós temos Paris. Então, Paris é minha, é nossa, sua também, Aziz. Você concorda? Enfim, e só para concluir, teve uma participante do nosso encontro, a Victoria, que ela falou que o que valeu muito nele foi uma das cartas, foram as cartas que um dos personagens envia, né, a outros personagens. Ele envia a mãe e eu não me lembro a quem mais. O problema é que eu li esse livro na primeira semana, eu concluí, e aí eu esqueci muitas coisas. Mas eu gostaria de focalizar na parte 2 do livro. Parte 2, Paris, agosto de 2010. Eu não falei muito sobre os personagens desse livro, fiquei fazendo divagações, né? Mas a gente tem a personagem central, eu diria, a mais importante, que é uma personagem marroquina, essa que diz, né? Paris é minha, é nossa, sua também.
né? Eu sempre esqueço o nome dela, esqueci no nosso encontro, quando a gente conversou, mas eu acho que é Zahira. E aí a gente tem uma outra personagem que é uma personagem que está em processo de transição de gênero, né? No início a gente vê essa personagem como um homem, né? Ele até utiliza adjetivos no masculino para se referir a ele mesmo, e depois ele vai fazendo essas mudanças, hora é masculino, hora é feminino, e nessa parte 2 ele faz a transição de gênero. Ele já está com a transição de gênero realizada, né? Ele fala: eu sou uma mulher, me tornei uma mulher faz 2 meses agora, né? E aí eu acho muito maravilhoso esse capítulo, porque o que o Abdallah Tayyah faz nesse capítulo? Esse personagem ele começa a ter vários embates, né? Ele começa a se questionar: sou um homem? Não sou um homem? Estou certo em ter transicionado? Ou estou arrependido de ter transicionado? Ele tem esse embate sobre ser homem e ser mulher, sobre ter valido a pena ou não ter valido a pena, sobre estar adaptado àquele corpo e sobre não estar adaptado àquele corpo, mas também não ter sido adaptado, não ter nunca ter se reconhecido no corpo ao qual ele pertencia anteriormente, que é o corpo de homem. Mas sabe o que ele faz? E aqui mostra a genialidade do Abdallah Tayyah. Esse personagem, ou essa personagem, melhor dizendo, é uma personagem argelina. E o Abdallah Tayyah, através desse corpo, através desse embate sobre ser homem, sobre ser mulher, sobre se sentir pertencente àquele corpo, né, sobre se reconhecer e ao mesmo tempo rejeitar aquele corpo e não ter se reconhecido no corpo anterior ao qual ela pertencia, ele vai falar sobre guerra, França e Argélia. Ele vai usar esse corpo indeciso que não se reconhece, né, para falar, ele vai usar esse corpo para falar de guerra, da guerra franco-argelina, ou melhor, da guerra entre França e Argélia. E é muito assim maravilhoso. Porque na Argélia, a gente tem na filosofia, se eu não me engano, esse termo é cunhado, né? Um termo que se chama, que é o pied noir, pé preto, pé negro. O que são os pés negros, pied noir? Os pés negros são os filhos de franceses que nasceram na Argélia, ou seja, os pais foram para a Argélia colonizar a Argélia, povoar a Argélia em nome da França. Essas crianças nasceram na Argélia, ou seja, são originários da Argélia, mas após a libertação da Argélia, o que acontece? Eles têm que voltar para a França. Eles são mandados embora. Os argelinos expulsam eles, expulsam os colonos, né, da Argélia. E aí se cunha esse termo pied noir, que crianças filhas de colonos que são expulsas da Argélia, ou seja, não são consideradas argelinas, mas quando chegam na França, não são também consideradas francesas pelos franceses. E aí é o pied noir. Então, eu não sou nem argelino e eu não sou nem francês. Eu não sou reconhecido pela Argélia, mas eu não me reconheço na França. Né? Que é mais ou menos esse embate que esse personagem tem. Ele não é reconhecido pela Argélia, né? Assim como o Abdallah Tayyah não é reconhecido pelo Marrocos por ser um homem homossexual, onde no Marrocos é um país onde ser homossexual é crime, a homossexualidade é crime. Então ele não é reconhecido no seu país de origem, mas ao mesmo tempo ele não se reconhece enquanto francês. Então é aquilo, e ele usa o corpo. Eu não me reconheço enquanto homem, mas eu estou nesse embate porque eu estou rejeitando esse corpo de mulher. Eu não sei se eu estou
adaptado a esse corpo. Eu não sei se eu vou me adaptar a esse corpo de mulher. É muito bonito, é muito sensível, é muito complexo, né? E muito bem escrito esse capítulo. E tem uma referência aqui, nesse momento, que é o momento em que essa personagem, né, ela vai fazer xixi. Ela fala assim, ó, a água amarela que jorra de mim é como uma torrente. Ela é impulsionada e atravessada por uma energia forte que eu conheço muito bem e na qual nunca me reconheci. Parece uma queda d'água no meio de um rio. Nesse momento, ele faz uma referência às manifestações que tivemos na França em 60 ou 61, onde manifestações contra a guerra na Argélia são manifestações movidas sobretudo por argelinos que moravam na França, sobretudo em Paris, né? E nessas manifestações que a gente teve na França, aconteceram muitas mortes. Muitos argelinos foram mortos nessas manifestações. Mais de 100, se eu não me engano. E eles foram jogados no Rio Sena. Então, o xixi aqui, essa cena do xixi, faz referência justamente ao momento em que os argelinos, nas manifestações contra a guerra na Argélia, foram jogados no Rio Sena. E foram mortos e ficaram com seus corpos lá por toda a vida, né? Enfim, é um livro complicado em francês, é um livro que no começo ele toma um pouco de tempo, a gente acha um pouco mais duro, mais difícil, né, de ler, mas eu acho que de toda forma ele vale muito a pena, e eu espero que vocês deem a oportunidade, né, de ler esse livro, ou que, enfim, leiam esse livro para falar mal também, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, eu sei que eu me estendi, falei muito, referências como eu posso dizer, mal soltas, né? Eu larguei mal as referências, né? Enfim, não tem muito uma linha para seguir. Então vou devagando, mas espero que vocês tenham gostado e aproveitado esse vídeo. Um beijão para vocês, nos falamos logo mais, gente. Tchau, tchau!